Bom, algumas expectativas em relação a este evento e particularmente a minha fala, no sentido de que recorte dar a minha fala. Nós não sabíamos exatamente que público viria, então a fala é um pouquinho mais ou menos adaptada ao tipo de público. Eu acho que a intenção primeira e última é sempre envolver a comunidade. Eu consigo reconhecer muitas pessoas que estão aqui porque têm interesse na área de cultura de uma maneira geral e também relativamente ao tema. Então, nesse sentido, eu vou tentar conduzir a minha fala, tá? Algumas coisas podem ser ditas sobre na verdade, não há só um tema a ser tratado. Primeiro, eu precisaria falar sobre a cultura caipira, de uma maneira geral. Depois, o estágio dessa cultura caipira, hoje, e também o processo de caipirização aqui, mais particularmente, né, em Taubaté e no Quiririm. Então, o percurso da fala vai ser mais ou menos este. Para falar em cultura caipira, eu queria lembrar, né, o livro do Darcy Ribeiro, livro que depois também será retomado com a exibição de das partes desse filme, desse livro, tá? Num vídeo documentário depois. O Darcy Ribeiro fala que nós temos alguns braços culturais. A cultura brasileira compreende alguns braços culturais. Dentre esses braços culturais, ele separa alguns Brasis. Ele fala de um Brasil sulino, que seria o Brasil gaúcho. Ele fala de um Brasil caboclo, que seria o Brasil amazônico ligado à cultura indígena. Ele fala também de um Brasil crioulo, que compreenderia toda a faixa litorânea, iniciada mais ou menos em Santos e indo até o Nordeste. Ele fala de um Brasil sertanejo, cuja configuração geográfica estaria mais ou menos no centro-norte de Minas, subindo por uma faixa litorânea. E ele fala, por último, né, eu deixei por último, ele fala de um Brasil caipira, né? E esse Brasil caipira, ele tem uma história e ele tem uma configuração geográfica e cultural. Geograficamente, o Brasil caipira é aquele Brasil que tem por centro, né, esse Brasil caipira tem por centro São Paulo, certo? Antônio Cândido chama de Paulistânia. Então, o centro da cultura caipira seria a Paulistânia. A cultura caipira geograficamente abrangeria todo o estado de São Paulo, abrangeria o sul de Minas e uma parte da zona da mata de Minas, uma partezinha do Espírito Santo, uma parte do Rio de Janeiro, parte do Paraná, né, parte de Goiás e Mato Grosso. Em torno disto, o centro, a Paulistânia. Bom, então nós já temos 5 Brasis e um Brasil caipira. Esta configuração geográfica, então resta falar da história dessa cultura caipira, né? Quem são esses caipiras? Bom, todo o processo histórico, né, inicia-se no Brasil a partir da ocupação mais organizada por volta de 1530, certo? E o regime das capitanias hereditárias, um pouquinho depois, não trouxe para cá, para a região da capitania de São Vicente, pessoas que tivessem um poder aquisitivo muito alto em Portugal. As melhores capitanias, Pernambuco, Bahia, elas ficaram com as pessoas com mais posses, certo? E a capitania de São Vicente pouco interessava. Depois, as primeiras atividades econômicas eram atrapalhadas pelo relevo, né? Aqui não se pôde fazer, por exemplo, uma monocultura açucareira por conta do acidente geográfico. Você tem a Serra do Mar, você tem uma faixa litorânea extremamente exígua
e, na sequência, a Serra do Mar. A serra, né, a vegetação também era outra coisa que impedia, e em cima da serra, né, as populações, né, as populações indígenas, todas as culturas indígenas aqui, e o homem indígena, e desmentindo alguns livros de história, essa ocupação portuguesa, ela não foi tão calma nem tão tranquila, né? Houve uma resistência muito grande, houve uma violência muito grande nesta ocupação. Eu prefiro os termos ocupação, ocupado, ocupante, usados por Paulo Emílio Salles Gomes no seu livro Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento. Há outros termos um pouquinho mais restritos, apenas de colonizado, colonizador. Tá? Por quê? Porque aqui se criou um ocupado, o ocupante que existia na terra, que era o índio, e índio é uma generalização extremamente racial, né? Indígena, gen, nós temos uma porção de etnias e o nome índio reduz tudo a uma coisa só. Não existe um homem africano. Existem quantas tribos africanas e quantos povos? No Brasil também há muitos povos indígenas e esse nome indígena não dá conta de explicar uma porção de culturas particularizadas nas diversas etnias aqui. O ocupado que existia aqui não interessava ao ocupante. O português é o ocupante. E ele precisou criar um ocupado à sua imagem e semelhança, certo? E esse ocupado não servia porque ele não tinha nenhum traço, né, capitalista nele, o tipo de economia, né, o tipo de mentalidade. Não havia sentido na produção de excedentes para comercialização para aquelas culturas locais, certo? Então, o processo de ocupação, né, mais particularizadamente aqui na nossa região, ele é bastante retardado, atrasado, no sentido de que não houve um sucesso comercial inicialmente, por essas características que eu já dei, certo? Sobrou aos poucos portugueses de posses que tinham, né? Que tinham dinheiro, sobrou a eles apenas algumas poucas atividades a desenvolver aqui. Eles não tinham muito dinheiro, conforme também já falei, e para sobreviver, né, a escravaria inicialmente usada foi a escravaria indígena, certo? E mais tarde o escravo negro. Não tinham os proprietários de terra daqui uma grande população de escravos. E também, né, não havia essa necessidade tão grande e garantir a sobrevivência do grupo era muito complicado, porque aqui não era uma rota de comércio, não havia um produto que desse dinheiro e que gerasse capitais, certo? Eles tinham que produzir aquilo com que sobreviver, certo? Ao produzir com que sobreviver, ele envolvia o trabalho do seu pequeno grupo de escravos. A atividade econômica que sobrou, então, para eles foi o apresamento de índios, né, o apresamento indígena, para venda para as capitanias açucareiras nordestinas. Essa era a atividade econômica de vulto dos paulistas. A segunda atividade econômica de vulto era o desaquilombamento dos negros aquilombados também nas capitanias açucareiras do Nordeste. Ou seja, eles saíam daqui
para desaquilombar negros aquilombados. Qual era a paga e qual era o sistema de paga? A paga se dava a partir do momento em que eles apresentassem as orelhas cortadas dos negros. Tudo bem? E não podia trazer só uma, teria que trazer as duas, aos pares, para poder ter o recebimento. Isso tudo dá aos paulistas, usando uma expressão também de Darcy Ribeiro, a fama de gente birrenta, ruim, tá? E isso é mais ou menos o que é São Paulo nesse primeiro momento. Nós temos um viajante, que é o Auguste de Saint-Hilaire. Ele faz, né, e São Paulo vai ser, de uma maneira geral, o espaço geográfico aqui extremamente atrasado no sentido capitalista. Por quê? Porque essas eram as duas atividades econômicas. O aprisamento indígena levou os paulistas para o sul, né? Eles iam até as missões jesuíticas do sul para, né, aprisionar esses escravos indígenas, porque esses escravos indígenas eram muito interessantes e valiosos, porque eles tinham os seus sentidos marcados pelo trabalho. Nas reduções jesuíticas, os padres os ensinavam, né, a trabalhar. O índio, que não tem nada a ver com esse tipo de universo de trabalho. Entretanto, né, a ação dos padres, né, dos jesuítas, da Companhia de Jesus, das Índias Ocidentais, os ensinou a trabalhar, a construir instrumentos, ferramentas, instrumentos musicais, tá? Então, esse índio aprisionado no sul tinha muito valor, certo? Bom, a partir de 1690 e anteriormente, né, com aquilo que a gente chama de entradas e bandeiras, o paulista, de uma maneira geral, era gente andarilha, por conta dessas atividades, né, de aprisamento indígena, de uma região para mandar para outra, do desaquilombamento. Então, eles andarilhavam bastante. E esse andarilhar também os levou à busca do ouro, que era uma pretensão que já estava lá na carta de Pero Vaz de Caminha, o desejo do ouro, e esse ouro sempre procurado. Quase 200 anos depois é que se vai encontrar esse ouro, né? E mais ou menos a partir de 1690, esse ouro dá mostras, dá sinais, e começa um ciclo que vai durar mais ou menos 100 anos, mais ou menos de 1690 a 1790, período em que depois há uma certa exaustão. Então, depois, os paulistas simplesmente vão-se daqui. Aqueles que eram mais ricos, que possuíam escravos, eles simplesmente saem do estado de São Paulo, a configuração de hoje, né, do estado de São Paulo, da província, e vão para Minas Gerais fazer a aventura da mineração. Neste período, e isso para nós é muito importante, porque neste período em que eles saem daqui, as terras estavam em regimes de grandes propriedades, sesmarias, né? Essa terra era depois redistribuída também, e muitas terras não foram ocupadas. Quando eles saem para a aventura da mineração, quem saiu foi quem tinha dinheiro, tá? Para, né, tentar o lucro lá. Quando eles, passados 100 anos, quando eles voltam, eles percebem que eles deixaram uma gente que ficou aqui ao Deus dará. Essa expressão é da Maria Silvia de Carvalho Franco, uma professora da USP, e essa gente que ficou ao Deus dará, ela chama de ralé. Essa ralé desenvolveu um modo de economia, né, e uma religiosidade, modos de vida, enfim, cultura, e esse é o germe da cultura caipira, certo? O germe da cultura caipira não necessariamente está
nos portugueses que vieram, que se transformaram naquilo que a gente vai chamar de fazendeiros paulistas ou de proprietários de terra em terras paulistas. O germe da cultura caipira está nesse homem que ficou ao Deus dará, certo? A identidade caipira é uma identidade cultural, não é uma identidade racial. A primeira coisa que tem que ser posta em relação a isto é que não é uma identidade racial. Então, embora o componente racial também seja importante, certo? Como identidade racial, a base disto é a mescla, a mestiçagem, tá? A mestiçagem com o indígena e o português. Normalmente, os filhos não assumidos dos portugueses, mesmo portugueses pobres, nós sabemos que também havia a questão, né, do exílio, a questão da criminalidade, essa marginalia vinha para o Brasil também. Então, é mais ou menos nesta, e vamos usar sem que não seja com muito peso, essa corja toda, tá? É que vai constituir esse caldo, né, da cultura caipira. Então, filhos, né, de portugueses com indígenas, também o mestiço, que a gente chamaria de cafuso, negro e índio, também os negros e brancos, certo? Todos eles pobres, aquilo que a Maria Silvia chama de ralé, certo? E aqui eles desenvolveram alguns modos de vida, né? Esses modos de vida e as formas de economia são definidores daquilo que a gente chama de cultura caipira. As formas de economia, era uma economia extremamente pobre, próxima da anomia, não havia um sentido capitalista no sentido de produzir excedentes para comercialização. Então, a produção de alimentos, a produção de qualquer coisa que fosse, era apenas para eventuais trocas, mas principalmente para a subsistência do grupo. Então, o grupo apenas sobrevivia com aquilo. E essa anomia se traduz numa expressão que a gente conhece hoje, que está mais popularizada, abaixo da linha da miséria. As pessoas viviam abaixo da linha da miséria. E desenvolveram alguns recursos, por exemplo, como a troca de alimentos. Nós sabemos que, né, nós não havia os recursos da modernidade. O gado era um recurso mais ou menos escasso ainda, naquela época. Estamos, como eu propus, o período entre 1690 a mais ou menos 1790, o gado bovino, né, ele não era tão presente. Então, a criação de pequenos animais, dentre eles porco, né, e galinha, é que vai trazer essa alimentação. E aí há um regime, por exemplo, de troca de alimentos, que às vezes nós conhecemos nas nossas famílias, quem viveu na zona rural, de cidades pequenas, isso ainda acontece, né? Quando se matava um porco, se dava um pedaço de carne para os filhos, para o grupo familiar, para o vizinho de um lado, para o vizinho do outro. Quando o outro matasse, também ele fazia a mesma coisa para com os seus vizinhos próximos e com seus parentes. A carne de porco era imperativo que se dividisse com os vizinhos, que houvesse essa troca de alimentos, e a pesca e a caça. Quando se conseguia a carne de vaca, você não tinha obrigação de fazer essa troca, porque era muito difícil de se conseguir. Então, a troca de alimentos também está associada a uma questão de como preservar os alimentos, certo? E aí as técnicas de conservação primitivas, o sal, né? Nós temos um episódio histórico em Jacareí, o sal era difícil. Como é que eu vou conservar uma quantidade enorme de carne? Então a troca também resolvia esse problema, e o grupo se via
provido de alimentação. E, a partir disso, também se desenvolve um tipo de dieta alimentar, tá? E algumas invenções dessa dieta alimentar. Por exemplo, o uso da banha do porco, né? E a técnica de conservação da carne na banha do porco. As linguiças, certo? Depois, as compotas, os doces, certo? Também são formas de conservação de alimento. Quer dizer, isso tudo as populações europeias também viviam, mas isso se transfere para cá, né, com os nossos alimentos, com as nossas características, tá? Bom, a religiosidade é uma outra característica a partir da imposição portuguesa, né, do catolicismo, e olhando, por exemplo, os documentos mesmo de Quiririm, né, a declaração religiosa de todos os habitantes, dos imigrantes italianos de Quiririm, todos eram católicos. A religiosidade, entretanto, acaba burlando um pouquinho da ordem capitalista que estava na cabeça do fazendeiro e estava na cabeça do minerador, tá? Para um fazendeiro, né, para o proprietário de terras, para aquele que está na empresa mineradora, os dias de trabalho têm de ser de trabalhos. E a cultura caipira, por conta desse traço da religiosidade, traz uma coisa que se chama os dias santos de guarda, né? Se você observar, por exemplo, um traço extremamente caipira de Tremembé, né, são as festas religiosas, certo? Mesmo aqui, né, aqui na região nós temos algumas festas religiosas em algumas cidades, e é uma profusão de festas religiosas. Então tem o santo do bairro, o santo do município, o santo do bairro, os santos de devoção pessoal, que burlam o trabalho. Então, eu não vou trabalhar hoje, porque hoje é dia de santo de guarda do meu santo protetor ou do meu bairro. Então, os dias de trabalho começam a ser contados em menor número. Isso não é, por exemplo, uma atitude capitalista, né? Porque seria mais um dia de trabalho para se produzir mais excedentes, para se comercializar mais, tá? E essa religiosidade também une os grupos familiares em torno de um bairro rural. O bairro rural, na explicação dada por um morador da cidade de Bofete, estado de São Paulo, trazida no livro Os Parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, esse morador rural fala que um bairro é uma naçãozinha. Então, naquela naçãozinha, aquele dia santo de guarda, ou aqueles dias santos de guarda, as pessoas que tiravam uma semana para pesca, uma semana para caça, também conviviam, né, com a religiosidade. E aí as festas, né, as festas de padroeiro, eram as ocasiões de socialização dessas pessoas, assim também como era a ocasião, né, de viver a religiosidade. E essa religiosidade, né, as festas para os santos, deixou, por exemplo, no nosso calendário um bom número de dias sem trabalho, né? Você tem meses em que você tem festas juninas, por exemplo, né? Há uma distensão do trabalho para que as pessoas comemorem a sua colheita, o sucesso na colheita. É uma fase da vida, né? A vida caipira é muito regida pelo ciclo da natureza, ou pelos ciclos da natureza. Uma outra coisa também que é bastante característico da cultura caipira é o mutirão, tá? O mutirão faz com que, num dia, eu reúna meus amigos, meus vizinhos, e o trabalho que eu tenho que fazer num dia, em 20 dias, 30 dias, ele é feito num dia só. Com isso, há a distensão do trabalho de novo, tá? O que vai caracterizar essa cultura como não capitalista, ou como pré-capitalista. Então, havia
no mutirão, o sujeito, né, vai fazer a limpa de uma roça, a roçada de um pasto. Eles cantam cantos laborais, como o canto brão, que você encontra aqui, por exemplo, em Lagoinha, que se encontra aqui no sul de Minas. Esses cantos laborais, eles acompanham o homem no seu trabalho. As mulheres ficam em casa, cozinhando, se fornece o almoço, se fornece o jantar, se fornece um garrafão de pinga, se fornece, né, uma função de pagode, né, não no sentido Rio de Janeiro hoje, pagode, né, mas uma função de pagode, um arrastapé, uma sanfona, né, em que se bebe pinga e se come mais alguma coisa, e essa socialização como que unifica todos. Esses são alguns dos traços da cultura caipira. Aí, quando os paulistas voltam, por volta de 1790, no intervalo entre 1790 e mais ou menos 1840, 1835, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o ciclo do couro. Depois do ciclo do ouro, o ciclo do couro. Havíamos tido o ciclo de extração do pau-brasil, o ciclo açucareiro, o ciclo minerador, depois um ciclo do couro. Esse ciclo do couro, e neste período, com a empresa mineradora, se precisou muito da mão de obra escrava. Então, cresceu muito o número de escravos negros nesse período. Só que, a partir de 1790, quando os paulistas começam a voltar, eles traziam essa mão de obra, e essa mão de obra estava ociosa. Sobrava mão de obra, porque lidar com o gado implicava um número de mão de obra, né, um número de braços muito menor, certo? A atividade da pecuária, você requer menos trabalho. Bom, esse equilíbrio se dá mais ou menos uma faixa de quase 50 anos, entre 1790 e 1840, e em 1840 o café chega à região, né? Mais ou menos entre 1840, o grande ciclo do café na nossa região, de 1840 a mais ou menos 1870, não que ele tenha morrido, não que tenha acabado, ele permanece, né? Mas aquele grande surto, aquilo que enriqueceu a região, vai mesmo de 1830 a de 1840 a 1870. O café precisa de mais mão de obra do que a pecuária. E então, essa mão de obra vai começar a ser insuficiente, porque, por pressões internacionais, a Inglaterra e a industrialização requerem que você tenha consumidores para os produtos, né, industriais europeus. E o escravo não poderia ser consumidor nesse sentido. Então, por pressões internacionais, começam a haver os mecanismos liberatórios da escravidão, né? E isso culmina em 1830, 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, né? E é também de 1850 o Estatuto da Terra. O que aconteceu quando os paulistas voltaram e que encontraram aquela ralé aqui? Aconteceu que os paulistas, com o seu dinheiro, os proprietários paulistas que estavam em Minas, muitos permaneceram em Minas, se mineirizaram, tá? Muitos foram trabalhar em cargos no Estado, tá? E outros, então, voltaram. Eles encontram a terra ocupada, a terra que eles deixaram por mais de 100 anos, eles encontram a terra ocupada por aquela ralé, que tinha modos de vida não capitalistas. E eles querem reintroduzir uma empresa capitalista. Aí vai haver um conflito, porque eu tenho os meus valores culturais profundos, enraizados. O dia santo de guarda, a troca de alimentos, a ajuda vicinal, eu tenho as ajudas vicinais, né, dentre elas o mutirão. Tudo isso me leva à distensão do trabalho. E o espírito capitalista da empresa mineradora tinha se incrustado na cabeça desses paulistas proprietários,
para eles todo dia era dia de produção, e dá-lhe chicote. E então, esses são rejeitados como trabalhadores. Só que também há um problema da terra, que vai ser mais ou menos resolvido com o Estatuto da Terra de 1850. Por quê? As terras, uma boa parte das terras eram terras devolutas. Terras devolutas são terras que pertencem à União. E os paulistas, nem todos eles que pleitearam ocupar de novo essas terras, eles também não eram proprietários, porque eram terras devolutas, que pertenciam à União. Então, os caipiras, com o dinheiro trazido do ouro de Minas, compram os cartórios e fazem, uma contradição, fazem a legalização ilegal, né, das terras. E a confusão é tamanha, né, que é preciso que se crie o Estatuto da Terra, que resolve apenas parcialmente. Resolve apenas parcialmente porque os cartórios eram comprados. Então, né, e aí com isto, os caipiras que ocupavam a terra, que eram poceiros também, né, assim como aquele fazendeiro era poceiro, tá? Ele também, o caipira que estava ocupando também era um poceiro, só que era um poceiro rico versus um poceiro pobre. E óbvio que o poceiro rico ganhou e expulsa para as franjas da civilização, usando uma expressão do professor Carlos Rodrigues Brandão, né, um antropólogo da Unicamp, e, né, no seu livro Os Caipiras de São Paulo. Então, há uma recusa destes trabalhadores, né, são pequenos sitiantes, são poceiros, são esses caipiras que têm particularidades econômicas, que não têm os seus sentidos marcados pelo trabalho produtivo capitalista, e há um embate e há uma tensão, que faz com que este fazendeiro crie um preconceito de classe, certo, em relação a esse caipira. Ele quer o negro e que trabalhe para ele de graça. Ele está assentado nesta lógica capitalista desumana. Então, como é que ele vai querer um trabalhador livre? Como é que ele vai assalariar se ele tem de graça? Se ele explora de graça o escravo negro? Então, esse cara é recusado e ele é mandado para as franjas da civilização, né? Dali oeste do estado de São Paulo, dali Mato Grosso, dali, tá? Bom, então já vemos que esse fazendeiro não aceita esse caipira e o expulsa. Os dois eram poceiros, certo? Aí entra a força da grana, que vai deixar os ricos aqui. E São Paulo, então, começa a se enriquecer de 1840 a 1870. E nós tínhamos um sistema educacional que levava os nossos jovens a estudar na Europa. E havia um problema, coitados dos nossos jovens da elite, né? Eu estou sendo irônico, coitados dos nossos jovens. Eles iam para a Europa e lá, como você é brasileiro, mas eles eram branquelinhos, né? Portugueses. Como é que você, mas no Brasil só não tem índio, negro? Então, a imagem de Brasil não era legal para o coitado do estudante que saía daqui e ia estudar na Europa. As elites, né? O fazendeiro, quando ele pensava em si, ele se virava para a corte. Ele era um aliado da corte. E a corte olhava para a Europa, certo? Como admitir que o Brasil era um país mestiço? Então, eu tenho um problema da mão de obra. O café precisa de um bom número de trabalhadores. Os trabalhadores que tem são recusados, que são os caipiras, por características da cultura própria caipira, que não é necessariamente capitalista. Um outro problema, coitado dos estudantes brasileiros, serem confundidos com negros, com uma maioria mestiça. Precisamos de mão de obra, né? O café requer muita mão de obra. E os mecanismos liberatórios restringindo a importação de negros, né? A escravidão. Então, se pensou na saída da imigração. E aí entra o aqui e o agora, que começou há 130, 140 anos. Uma das intenções, segundo o brasilianista Thomas Skidmore, uma das intenções de trazer os imigrantes
era para fazer o branqueamento da raça, certo? Para aqueles coitados estudantes não se sentirem ofendidos, humilhados na Europa, tá? Vamos fazer um branqueamento da raça. E também, inocentemente, se pensou, sim, e na sequência, com a escravidão, com a abolição da escravatura, de uma maneira geral, situações são situações, de uma maneira geral, os fazendeiros não queriam trabalhar com o seu ex-escravo. Nós vamos ter casos diferenciados, mas de uma maneira geral. Então, há uma recusa do trabalhador escravo, porque já trabalhou para mim de graça, agora eu tenho que pagar, agora eu tenho que assalariar. O caipira não lhe servia, o caipira mestiço não lhe servia também. E aí, ele entende que ele vai conseguir dominar, né, e houve tentativas de coerção, o sistema, quando os imigrantes vêm, existe uma lei do adventício, são prometidas algumas coisas que não são cumpridas, né, para os italianos daqui, são prometidas coisas que não são cumpridas necessariamente. Algumas colônias de suíços, aqui em Ubatuba, também lá em Resende, em Visconde de Mauá, algumas levas de imigrantes chegaram a ter essa terra. A terra era uma das promessas, né, um dos acenos para que europeus viessem para a imigração. Mas isso não foi cumprido necessariamente, essa lei do adventício, tá? E então, e uma outra coisa com a qual os fazendeiros não contavam, e aí principalmente os desta região do estado de São Paulo, que foi, né, a ida, a marcha para o oeste do café. E uma outra coisa, os trabalhadores que vieram, muitos tinham experiências sindicais, muitos conheciam o anarquismo, certo? Eles tinham outras profissões na Itália, profissões, né, que eles executavam braçalmente, como pintores, como pedreiros. Eles eles tinham outras formas, né, de angariar fundos e fazer a sua economia, certo? Então, necessariamente, eles não iam morrer se saíssem das fazendas de café, certo? E é nesse contexto que nós temos, né, a chegada dos italianos, né? Os italianos chegam, eu estou fazendo um recorte grande, né, dá para falar da experiência no sul, e vou centralizar apenas nos italianos e aqui mais ou menos na região, certo? Nós temos, grosso modo, 3 grandes levas, né, de imigração. Uma delas começa por volta de 1875, depois 1890, que mais ou menos é aqui a do Quiririm, tá? Grosso modo também, porque não tem uma única data, tá? Por isso eu estou usando por volta de mais ou menos, certo? E depois uma última já na virada de 1902, 3, por ali. A minha avó, por exemplo, vem na última grande leva de imigrantes. E então, esses imigrantes vêm para a região, mas o café está em crise. E, particularmente, aqui na região, os imigrantes que vêm de uma região da Itália com algumas características mais ou menos semelhantes às daqui. Eu estou querendo começar a encaminhar a minha fala para comentar a questão da caipirização, de um processo de caipirização desta cultura caipira localmente. A região da Itália, de onde uma boa parte dos imigrantes daqui, dessa região, veio, tinha muitas características, né? A questão dos rios, a questão... Eles tinham plantações em regiões alagadiças lá, e naquela época o Vale do Paraíba e essas várzeas logo, né, ao lado aqui, elas provocavam enormes
enchentes, certo? Inundações. Hoje a terra está toda trabalhada, você tem os canais de irrigação, né, de escoamento, e, né, você tem um certo controle da natureza aí, que não havia, mais ou menos naquela época. Então, essa região aqui, particularmente, me desculpa estar falando da história do Quiririm, não sendo eu daqui, e estar aqui falando no Quiririm, da história do Quiririm, sem necessariamente ser pertencente a essa história. Mas, inicialmente, né, essas terras eram terras completamente rejeitadas, certo? Porque essa região, mais especificamente aqui, nessa curva de rio, né, o rio Quiririm com o rio Paraíba, o rio Quiririm tinha um outro nome indígena também, nesta região aqui, particularmente, né, era local de inundações. Mas, e aí a gente volta para a Itália, certo? A Itália, ela sofre a sua unificação ali entre 1870 e 1875, mais ou menos o mesmo período da unificação alemã. E como houve essa unificação tardia na Itália, o processo de inserção, né, no modo capitalista e no modo industrial acabou sendo razoavelmente tardio na Europa também, na Itália, certo? A questão política da Itália fazia com a não unificação, aqueles reinos completamente, razoavelmente até isolados, né? Só a partir da unificação italiana é que a Itália, de uma maneira geral, essa unidade que se passa a chamar Itália, vai começar a se organizar economicamente em torno da industrialização. Então, as características italianas, né, nas quais as pessoas que depois vieram para cá eram razoavelmente semelhantes às características daqui e às características desse caipira. Tudo bem? O trabalho com a agricultura, o trabalho com a terra, a proximidade com a cultura folk, tudo isto faz, de uma certa forma, esse italiano, de cara, já ser mais identificado e mais parecido com o caipira, e não com o grande proprietário, certo? E houve muitos problemas na imigração, particularmente aqui na região, né? Houve idas e vindas, né? A colônia do Quiririm, né? Há um plano governamental, né, no estado de São Paulo, para a implantação da colônia do Quiririm. E há avanços e recuos nessas negociações, tá? Quem é que vai pagar? As terras, os lotes, né, os lotes da colônia, eles foram comprados, eles não foram dados, certo? E havia acusações, havia relatórios, né, e nesses relatórios acusações de que ainda não pagou, ou pagou. E muita gente veio também com recursos financeiros, com alguma economia que fazia com que eles pagassem até mais rapidamente esses lotes, mas alguns não. E nos relatórios você vê as alfinetadas de que os italianos não estão pagando a terra que eles estão devendo para o Estado. E não há um consenso, né, entre os mandantes locais se isso seria uma boa atividade ou não. E há lucros, né? Alguns desses proprietários de terra vão lucrar com isso, né? A avenida principal aqui, Marcondes de Matos, alguém é daqui? Do Quiririm? Você, é Marcondes de Matos? Pois não só ele, como outros, né, é atribuída a ele a implantação, né, da colônia do Quiririm. Pelo menos no primeiro momento se pensa nisso, embora tenha havido um conjunto de ações. Essa fixação dessa colônia gerou muita controvérsia, certo? E com
isto tudo, né, há uma recusa dos italianos, né, ainda com uma certa distância do centro da cidade. E Taubaté teve uma importância muito grande na história de São Paulo. É a segunda cidade, só perde para Campinas, né? Essa importância, o tamanho da cidade, o núcleo, né, populacional, num determinado momento, São Paulo é a cidade do interior mais importante, mais ou menos disputando com São Paulo, com Campinas, enquanto cidade do interior, tudo bem? E esse distanciamento do Quiririm do centro da cidade, então, há toda uma sorte, né? As casas, por exemplo, anteriormente eram feitas de taipa, e há uma série de coisas, de um certo aproveitamento de técnicas a partir do dinheiro que o café possibilita, né, que são as construções em alvenaria, e há um encastelamento, né, dessa elite da cidade, e o Quiririm está para cá, certo? Então há uma espécie de recusa, tá? Assim como dessa elite local, assim como havia havido essa recusa com o caipira, certo? E as características, né, dos italianos que vêm para cá também vão fazê-los igualar aos caipiras. O tipo de atividade econômica na Itália, na origem, né, ligada à agricultura, há como que móveis mentais nas cabeças das pessoas de não serem, de não estarem tão assinalados pelo capitalismo nem pela industrialização, né? E a religiosidade também é uma outra marca. Tudo isso vai fazer com que os italianos venham para cá, se instalem e tentem, há uma certa percepção disto, e eles se apoiam em instituições extremamente italianas, né? Até 1914 houve uma série de instituições italianas aqui, certo? Localmente, como forma de resistência e de manutenção dessa identidade italiana. Há uma transplantação da cultura italiana para cá, num primeiro momento. Quando eu falo em transplantação, eu estou tirando o processo de caipirização, mas há um limite muito tênue, né? Eu transplantei, eu venho da Itália para cá, com a minha cultura, com o meu jeito de ser, que é muito próximo, entretanto, daquilo que o caipira também vive e dos processos que o caipira viveu, o processo de resistência da elite contra ele. Isso o italiano vai viver. A cultura caipira é uma cultura de resistência, né? Porque ela não quer ser aquele capitalista, ela tem a recusa do trabalho. Quando o caipira recusa o trabalho, ele está recusando a escravidão. E o italiano, ele não vai abrir mão da sua cultura. E então os círculos, algumas sociedades assistenciais étnicas, é o nome técnico para isso, né? Assistenciais, por exemplo, havia aqui no Quiririm, né, por volta entre 1900 e 1920, os enterros eram promovidos pela colônia, eram pagos, questões ligadas, né, a médicos. Então, são essas redes assistenciais étnicas que são instaladas aqui. Tudo isso é uma resistência, né, em contrapartida àquela resistência que eles encontram das elites locais, e aí cria-se um impasse. Bom, eles têm uma cultura original italiana aqui, mas algumas coisas vão se dissipar, não há uma unidade necessariamente. O Quiririm vai perder os seus habitantes italianos também.
muitos vão mesmo para Taubaté e vão para outros lugares. Por quê? Porque eles vão atrás daquela sua profissão anterior que eles tinham lá, que lhes dava uma garantia de sobrevivência muito mais interessante que trabalhar no café. Tá? E aí nós temos também o desenvolvimento de duas coisas locais, as olarias e a rizicultura. Né? A rizicultura era um aproveitamento daquilo que eles já sabiam fazer na Itália. E as olarias vão dar um sustento, vão trazer alguma fortuna para a região, para o bairro. Né? E então, o tipo de atividade, né, rizicultura, há registros enormes, né? Há registros enormes do que se produzia aqui, por exemplo, em 1992, né? Não só arroz, como a batata inglesa, a farinha, o café, o feijão, o milho, tudo isso consta de relatórios, relatório do pré, tá? Então, havia 31 bois de carros de bois, desculpa, 8 carroças, 18 cavalos, 5 éguas, 12 moares, 152 bois, 36 porcos, uma cabra, 1.600 galinhas. Há todo um registro de que essa população ela estava inserida no modo de vida que, por conta das atividades que desenvolviam, eles se aproximavam muito mais de um regime econômico de subsistência e não de um regime econômico mais vultoso, que é a grande plantação do café, a grande fazenda de gado ou a industrialização. E essa coisa vai se dando silenciosamente, né, esse processo de caipirização. Na verdade, e aí há uma outra questão também, que há caipiras no mundo todo. Os caipiras, os italianos que vieram para aqui, também já eram caipiras na Itália. Então, né, há uma continuidade nesse sentido. E hoje em dia há caipiras na França, há caipiras na Alemanha, há caipiras nos Estados Unidos e há caipiras aqui. O nosso caso particular, Brasil, né, nos faz ter culturas, aqueles grandes 5 braços culturais, e o nosso, né, particularmente caipira, sim, e também há outros 2 problemas em relação ao caipira. O caipira é sempre o meu outro social, né? Para quem fala sobre caipira, está instalado, né, na voz, por exemplo, de todo habitante da cidade, parece consensual para todo habitante da cidade que caipira é um morador da zona rural. É sempre o meu outro social, certo? Se eu tenho X posses ou tal status social econômico, o caipira é o meu inferior, é o meu outro social. E isso não acontece só aqui, isso acontece com todas as populações caipiras do mundo. Tá? Um impasse que se dá mas quem mora na cidade é caipira? Quem mora ali em Taubaté é caipira? Há diferença entre morar em Taubaté e morar em Quimirim? Né? Não há diferença. Na verdade, há sempre esse preconceito de que o caipira é o outro, o caipira é um ser inferior. Esse é um preconceito de classe que vem via grandes proprietários de terra, desde o processo colonizador, certo? E aí, então, eu tenho uma certa dificuldade, um certo desconforto. Eu sei que causa desconforto falar, nós somos caipiras. O Estado de São Paulo é caipira. Por uma lógica de excludência. Se nós não somos gaúchos, se nós não somos amazônicos, se nós não somos crioulos, se nós não somos sertanejos, nós temos que ser alguma coisa. Nós seríamos nada. Né? Só essa região do estado, né, do país, né, todos os habitantes da cidade são alguma coisa que não tem nome. Esse nome é caipira. Tudo bem? E mais particularmente, né, a questão da cultura local nos leva a ver, né, que os italianos se caipirizaram
bastante profundamente. A crença, um certo sistema de crenças, tá? A religiosidade, as atividades econômicas, tudo isto aproximam profundamente, né, esse caipira, tá? Que não é só aquela ralé de 1690 a 1790, porque esse caipira também vai se transformar, né? Não é uma unidade que não se transforma, todos os grupamentos étnicos, tudo se transforma, né? Então, há essa aproximação grande desses italianos com a cultura caipira. Para reforçar isso, eu gosto sempre de lembrar, nós estamos bastante próximos aqui, de como, por exemplo, em Campos do Jordão, em Espírito Santo do Pinhal, de como, olha só, um outro grupo étnico, de como os japoneses se caipirizaram, né? Os japoneses são completamente caipirizados em Espírito Santo do Pinhal e em Campos do Jordão. Isso reforça... Oi? Santo Antônio do Pinhal. Então, isso reforça essa coisa, né, do processo de caipirização, tá? E aí, da transplantação, passamos para a assimilação, certo? E então, é assim que nós todos somos caipiras, né? Agora a gente vai exibir uma parte, né, de um documentário que é calcado no povo brasileiro, Darcy Ribeiro, que é exatamente o Brasil Caipira. Tudo bem? Sim, antes de mais nada, antes da exibição, eu queria deixar a proposta de diálogo. Vamos conversar? Quem quiser falar, o microfone será levado aí. Tudo bem? Faz a pergunta, discute, amplia, conversa. Uma questãozinha só que foi dita e de repente pegou na minha cabeça, eu não sei se eu escutei certo, eu não sei se está certo, mas eu acho importante colocar. Foi colocado que a questão fundamental, ou talvez não fundamental, mas importante para a libertação dos escravos foi a necessidade do inglês ter consumidor no país? Sim, mas aqui... Não. Mas o sistema de trabalho precisava ser modificado, tudo bem? O sistema de trabalho industrial, ele tem, o favorecido é o capital, tudo bem? Como é que você vai produzir capitais se você tem um regime de escravidão? Fossilizar a cultura do outro, né? Mas ainda continua, tem gente que fala assim, legal, toda essa cultura do outro, né? É folclore, isso é muito legal e tal. Não, isso é um olhar de cima para baixo também, né? Que não vê o outro como cultura, que tem valores, e que tem religiosidade, que tem espiritualidade. Às vezes a gente encontra pessoas falando que o outro não tem cultura, que tal país não tem cultura, que tal cidade, tal região não tem cultura. Claro, cultura é, sei lá, trazer um concerto de Mozart e não uma orquestra de violas, né?
Thaís. Eu conheço o seu trabalho, então eu acho que complementa bem o que a gente está discutindo aqui. Só um pouquinho, assim, se você comentar a diferença da representação dessa cultura no trabalho do Monteiro Lobato e no trabalho do Mazzaropi, porque eu acho que no seu trabalho você faz essa comparação de uma maneira legal e que eu acho que ajuda a exemplificar essa diferença, assim, do reconhecimento como caipira. Sim. Bom, o Monteiro Lobato, ele traz esse homem caipira, ele não consegue enxergar um processo histórico de expropriação das formas de economia e das formas de cultura do caipira, certo? Ele traz uma visão de classe, né? A visão da classe social dele, cristalizadíssima, em uma região que é essa nossa região extremamente tradicionalista, conservadora, tá? Até pela importância que teve, pela posição geográfica de desbravamento para o sul, né, para Minas e tal. Ele traz uma visão de classe completamente congelada, um olhar sobre o outro que o congela, e o Monteiro Lobato põe a culpa exatamente na vítima, o atraso do homem do campo, né? A produção do Monteiro Lobato de 1914 a 20 e poucos, depois ele vai se envolver na literatura infantil, mas essa produção inicial dele, né, que está lá em Problema Vital, Europeus, Problema Vital, né, mas principalmente Problema Vital, ele quer denunciar, eu acho que até o Monteiro Lobato é uma figura muito ímpar, extremamente interessante, sedutora, com milhões de erros e com milhões de acertos, né? E ele põe a culpa exatamente no culpado, põe a culpa exatamente na vítima, né? O caipira que é o culpado do atraso do homem do campo. E ele esqueceu de que existiam classes sociais e que havia trabalho, que havia exploração do trabalho, certo? Então, é muito injusta essa leitura que o Monteiro Lobato faz. Num primeiro momento, nos textos Velha Praga e Urupês, tá? Em que ele chama o caipira de quantidade negativa, né? Nero de pé no chão. Em 1917, quando ele trabalha com a questão da sanitarização, ele já está morando em São Paulo, já passou por Caçapava, já está em São Paulo, ele vai escrever aquilo que será o texto do Almanaque Fontoura, Jeca Tatua Ressurreição. O Jeca não é assim, o Jeca está assim. E ele está assim por uma questão sanitária, ele está doente. O amarelão não lhe dá ânimo, tal. Neste texto, ele obriga o caipira como que a ter uma espécie, uma estranha dialética entre o não ser e o ser outro, tá? Que é o seguinte, ele aprende o inglês, né? O Jeca se transforma tão radicalmente, é uma ilusão, uma fantasia, né? O Jeca vira fazendeiro, aprende inglês, monitora suas propriedades, e a interlocução dele, né? Quer dizer, ele olha para o Jeca, fala que o Jeca, né? Ele salva o Jeca via saúde, né? Anquilostomina e outras coisas mais, e ele salva o Jeca via saúde pelo processo da sanitarização. A escola de Manguinhos estava fazendo escola, né? Mas só que a interlocução dele no texto meninos, quando forem fazendeiros, ele não está conversando com o caipira, ele nunca enxergou esse caipira, ele não quer enxergar esse caipira, porque ele fala dele para a classe social dele. Isso em 1917. Óbvio que Monteiro Lobato vai se transformar muito, vai apanhar muito na vida, né? Depois ele começa, né, a indústria editorial no Brasil, ele vai ser adito cultural nos Estados Unidos, ele volta, ele vai sofrer a repressão, né, da ditadura Vargas, vai se envolver na campanha do ácido, do ferro, do petróleo, vai para o Partido Comunista. No momento em que o Oswaldo de Andrade está saindo do Partido Comunista, ele está chegando lá no final da vida, e aí ele escreve o Zé Brasil. No Zé Brasil, que ninguém conhece, que ninguém nunca leu,
que nunca mais foi reeditado, por sinal, diga-se de passagem. No Zé Brasil, ele consegue enxergar que o problema do atraso do homem no campo é um problema estrutural, da estrutura da sociedade brasileira. Só que ninguém leu, ninguém viu, não está no nosso imaginário. O que está no nosso imaginário, mais de 80 milhões de exemplares entre 1920 e 1980, né? A população brasileira, um pouco mais que 90 milhões, havia mais ou menos um exemplar para cada cidadão brasileiro, né, do Almanaque Fontoura, e lá está aquilo que entrou para o imaginário, para a memória discursiva do brasileiro. Quem é o atrasado? Quem é o caipira? O Jeca Tatu. É um negócio chamado memória discursiva. Tá? E esses argumentos de primeira mão, a gente tira dessa memória discursiva dos povos do Brasil. E alguém que vai trabalhar com o mesmo personagem, que tem uma visão mais interessante e mais, né, ele sacou algumas outras coisas, foi o Mazzaropi, que intelectualmente não tinha todo aquele arrojo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que lia outras línguas, que traduzia, que tinha contato com filosofia. Você vê um Mazzaropi arrumando soluções muito mais interessantes ao ler esse homem caipira. Tudo bem? O Monteiro Lobato, ele acaba trazendo a malandragem, tá? Como uma possibilidade de construção de um espaço de voz para esse homem da cultura caipira, certo? E aí eu também estou pensando naquele texto do Antônio Cândido, que é a dialética da malandragem, tá? Uma das possibilidades, né, de quem é oprimido, né? Tá? Ainda na perspectiva de problematizar um pouco, você falou sobre as formas de resistência do próprio caipira se identificar com essa cultura que lhe é própria, certo? Então você falou sobre isso. E há também, bom, tem a questão da identificação e tem a questão da repercussão nas manifestações culturais. Eu estou pensando um pouco aqui, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, quero te parabenizar por todo o conjunto do seu trabalho, nessas suas reflexões sobre representações culturais, particularmente no que diz respeito à música. Então, na música, que tem uma abrangência muito mais ampla, uma disseminação mais ampla, você tem ecos dessa cultura cantada por todos nós. Particularmente Renato Teixeira, por exemplo. Então, você tem o Sou Caipira Pirapora, e todo mundo canta a plenos pulmões, né? E canta a plenos pulmões, mas intrinsecamente não se vê como caipira. Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito disso. Talvez tudo isso que está em Mazzaropi, né, e muito provavelmente Renato Teixeira, já tenha sido respondido pelo Paulo Emílio Salles Gomes, quando o Paulo Emílio Salles Gomes, que foi o nosso maior crítico de cinema, quando ele diz que o Mazzaropi alcança, né, me fugiu a expressão, gente, desculpa, o fundo arcaico, tá? É aquilo que nos é atávico, aquele nosso fundo arcaico. Talvez a resposta seja essa. Perguntas? Vamos quebrar o pau. Vamos discutir. Vamos contribuir, né? Dá licença, eu queria fazer uma pergunta para você comentar um pouquinho essa relação dos tipos de caipiras regionais. Por exemplo, em Pernambuco a gente tem o matuto, no litoral a gente tem o caiçara, aqui a gente tem o caipira, embora exista essa gênese do caipira no mundo todo, sim, mas tem essas nomenclaturas regionais, assim. Eu acho que são particularizações locais,
né? Na verdade, toda nominação já é uma forma de dominação, né? Eu estou separando isso, estou separando aquilo, né? Eu não sei se seria muito frutífero nominar tudo como forma de controle, tá? Porque o princípio da cultura é a dinamicidade, é o ser vivo e transformante, transformador ao mesmo tempo, todo o tempo. Vamos passar a exibição do filme? Isso, a gente vai começar a exibição agora do... Primeiro eu queria agradecer a todo mundo, né, por ter aguentado esse clima muito agradável que está fazendo hoje. Agradecer ao Luzimar pela palavra que deu aqui com a gente. E a gente queria dar uma palavrinha do projeto todo, avisar que agora a gente vai abrir a mesa para o café. Obrigado. Fique à vontade. Que foi cedido para a gente pelo Leite na Pista. E a gente vai deixar um vídeo aqui em exibição do Darcy Ribeiro, que é o povo brasileiro, um episódio especialmente sobre o caipira, que vai ficar rodando enquanto a gente pode ficar apreciando o café aqui. E eu queria dar uma palavrinha antes também com o nosso grupo sobre o projeto. Alexandre Malosti. Na verdade, a gente veio até aqui mais para a gente se apresentar, né? Que a gente começou com o projeto Prosa no Museu. Na verdade, a ideia inicial foi do Rômulo, né? Que ele tinha o objetivo de resgatar, né, esse conhecimento que às vezes está armazenado em prateleiras, né, nos trabalhos publicados nas universidades, né? E trazer isso de conhecimento para o público. E juntamente com esse trabalho de valorização da cultura nossa, do Vale Paraibano, né, do taubatiano, que muitas vezes a gente percebe que nas novas gerações isso vem sendo perdido, né, e se não tiver esse trabalho de resgate, a gente acaba perdendo realmente, né, de ter essa referência de poder trazer temas, né. Hoje a gente começou com o tema da cultura caipira, com o professor Luzimar, que é uma referência na área, mas a ideia é a gente estar todo o último sábado do mês trazendo outros temas que vão construindo essa identidade, né? Como a questão da religiosidade, a questão da ocupação do meio físico, né? E a ideia de trazer isso para o museu, né? Que recebeu o projeto, com a idealização do Maloche também, o museu que é esse espaço de armazenar esse conhecimento, mas de forma que ele possa ter mais vida, né? Ter uma dinâmica, de a gente ter essa interação, né? A ideia é trazer em outras ocasiões apresentações culturais, né, que a gente possa, acerca desse tema da valorização cultural, integrar a questão artística, né, a questão acadêmica e proporcionar um ambiente de interação, né? A gente tem pessoas de várias idades, vários meios possam se conhecer, né? Então, essa é uma fala para a gente mais ou menos contar um pouquinho a ideia do projeto. Agradecer todo mundo que apoiou, né, a idealização, um projeto sem fins lucrativos, então a gente foi com os esforços individuais de cada um, com alguns apoios como o Leite na Pista, que cedeu o Coffee Break, que a gente vai ter agora, a Cachaça Mazzaropi, que cedeu alguns exemplares da cachaça deles, que inclusive a gente vai fazer um sorteio agora, né, dessas cachaças. Inclusive quem não preencheu o livro de presença que a gente fez a partir da numeração, então quem quiser ainda preencher, ainda dá tempo. E agradecer a presença de todos vocês aí também. Eu vou deixar aberto aqui o Alexandre, se quiser. Vou só concluir os agradecimentos também. Agradecer a CETUC, Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté, que apoiou o evento. Companhia do Sol Produções. Deixa eu pegar aqui. O Almanac Urupês também, que é parceiro nosso, está com a gente. O Leite na Pista, Rômulo já falou. A OCA e a Live Television. Sobre o projeto, quando o Rômulo falou comigo, eu achei bem interessante, porque aqui no museu, eu sou da Associação Círculo Italiano de Taubaté, e quando a gente começou os trabalhos aqui, a gente quis trabalhar nessa linha
de promover a dinamização do espaço, né? O museu a gente sabe que não é tão visitado como a gente queria que fosse, então a gente realiza vários eventos, ações. Vou pedir para o pessoal também, além de acompanhar a página no Facebook do projeto, que é a Prosa no Museu, onde vocês vão ter as novidades e outros conteúdos que a gente vai estar inserindo, que acompanhem também a página do Círculo Italiano, onde tem outros eventos, outras ações que a gente promove aqui no museu. Tá? O vídeo também, a gravação na íntegra vai estar também disponível no Almanac Urupês. Agradecer ao nosso amigo Ângelo que está aqui. E é isso, agradecer a presença de todos. Alguém mais quer falar? Diego e tal? Então vamos para o café, um café caipira aí, e a gente continua o bate-papo no café. Tá, obrigado.